Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos. Ative o sininho, deixe o seu like e se inscreva. Amém? O poço. O poço simbolicamente. Vamos entender um pouco sobre esse poço. Porque nem sempre vamos entender completamente como vão acontecer os planos de Deus. Como cristãos, achamos que Deus tem a obrigação de nos dizer de forma clara tudo o que devemos fazer na nossa vida, quando a verdade é que a direção nós já encontramos em Sua palavra. É isso mesmo. Precisamos apenas prosseguir. Deus age enquanto caminhamos. Está escrito em Provérbios 16:9. Referência. Deus age enquanto caminhamos. Deus não nos deixa sem futuro. Referência em Jeremias 9:11. Se agarre àquilo que ele já disse. Se baseie a sua esperança nisso. Mesmo que a vida pareça estar confusa, lembre-se daquilo que Deus já falou com você e guarde no seu coração. Se você não tem nenhum futuro para fixar sua esperança, olhe para a sua salvação. Um dia, José foi até Dotã procurar seus irmãos e a Bíblia diz que de longe, quando os irmãos viram José, planejavam matá-lo. Lá vem aquele sonhador. Jogaram José no poço sem água e o venderam para os ismaelitas como um escravo. Agora você imagine a dor. Imagine como estava o coração dele. Na vida passamos por alguns poços também. E existem dois tipos de sofrimento que enfrentamos: aqueles que nos causamos e aquele que os outros nos causam. José estava passando pela segunda opção. Ele era o caçula, e aqueles que deveriam estar cuidando dele, como irmãos mais velhos, tinham no seu coração o desejo de matá-lo. O sofrimento de José foi provocado pela maldade dos seus próprios irmãos legítimos, irmãos de sangue. Também temos momentos na nossa vida em que nos encontramos em um poço sem água. Tudo vinha bem. Não esperávamos por isso. A traição de um cônjuge, a notícia de uma doença, o maltrato de um filho, o abuso de um parente, a decepção de um amigo. Alguns poços são tão profundos, meus irmãos, meus queridos, e tão secos que pensamos que não há como sairmos deles. O poço da mágoa. Poço do abuso, da traição, da decepção. A vida vai trazer poços sem água para nós, poços fundos e muitas vezes poços muito secos. Você está dentro de algum poço hoje? Pense consigo mesmo. Você está dentro de algum poço hoje? A boa notícia é que o nosso Deus nos vê mesmo nos momentos em que estamos no mais fundo dos poços. Ele não se esqueceu de José e também não vai se esquecer de você. Creia. José habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de José. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica.
José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E ele disse: Peço que ouçam o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo. E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos dele disseram: Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa realmente dominar sobre nós? E com isso odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e umas estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no seu coração. Com os irmãos foram apacentar um rebanho do pai em Siquém. Israel perguntou a José: Os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: Eis-me aqui. Israel continuou: Vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho. E traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: O que você está procurando? Ele respondeu: Estou procurando os meus irmãos, por favor. Pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: Foram embora daqui. Ouvi quando disseram: Vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e o encontrou em Dotã. De longe eles o viram, e antes que chegassem a conspirar contra ele para o matar, disseram uns aos outros: Lá vem o grande sonhador. Está escrito no capítulo 37 do livro de Gênesis, versículo 1 ao 19. Em Provérbios, a palavra de Deus nos diz assim: O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, nos diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Amém? A casa de Potifar. José é vendido aos ismaelitas e vai para a casa de Potifar. Mas é lindo ver como o Senhor estava com ele. José podia até estar em uma terra que não era sua, podia até ter sido vendido por aqueles que eram da sua família, mas fica claro que o Senhor nunca esqueceu dele. Mesmo que pareça que estamos sozinhos e que ninguém mais liga para nós, Deus nunca nos esquece. E sabe o que é mais importante? Sabe o que é mais impressionante? Os outros percebem que Deus está conosco. Aleluia, glória a Deus. Quando verdadeiramente somos cristãos, o mundo percebe
Quando temos o coração quebrantado e deixamos Deus agir nas nossas vidas, as pessoas percebem e nos querem perto. Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. Deus pode abençoar o seu trabalho por sua causa. Ele pode abençoar a sua casa por sua causa, mas precisamos permanecer com Ele. Amém? Decida estar com Deus também. Decida manter o seu coração íntegro. A palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 6, nos diz assim: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Glória a Deus, aleluia. Agora chegou o momento da prisão. A prisão. Agora chegou a hora tão esperada da sua vida. Eu vou desvendar para você o segredo do sucesso e como ser um homem ou uma mulher bem-sucedido ou sucedida. Existem 5 passos para o sucesso. O primeiro, o Senhor está com você. O segundo, o Senhor está com você. O terceiro, o Senhor está com você. O quarto, o Senhor está com você. O quinto, o Senhor está com você. Repita. O Senhor está comigo. 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 Não existe segredo maior do que esse. A Bíblia não nos diz que, por causa da força de José, ele tinha êxito em tudo que ele realizava. É claro que podemos ver que José fazia parte dele. Ele trabalhava, não pecava e fazia tudo aquilo que pediam. Vimos que José foi obediente desde o começo com seu pai, mas o grande segredo do sucesso de José é que ele tinha o coração no Senhor e com isso tudo que ele fazia prosperava. Quando você olhar para uma pessoa de sucesso só porque ela tem um cargo muito importante, pense: será mesmo que é sucesso? Sucesso de fato é aquele que vem de Deus, pois se é pela força humana, é passageira. Creia nisso. José não estava no melhor lugar do mundo. Ele estava na prisão. Mais uma vez, ele estava no poço e a culpa não foi dele. José tinha tudo para se chatear com Deus, mas uma decepção aconteceu. Muitas vezes, quando vivemos algo que não queremos ou que achamos que Deus faria de outra forma, vem a decepção com Deus. Saímos da igreja, fazemos pirraça. José sabia que Deus estava com ele, seja em casa, no poço ou na prisão. Glória a Deus, aleluia. José sabia, vou repetir, em nome de Jesus Cristo, José sabia que Deus estava com ele, seja em casa, no poço ou na prisão. Quando temos essa certeza, não desistimos, mesmo que tudo pareça muito difícil. Referência Provérbios 19, 21. Em Gênesis,
capítulo 39, versículo 20. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Vou repetir. Aleluia, glória a Deus. Porque o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Repita comigo: o Senhor está comigo e tudo o que eu fazer irá prosperar. Em Provérbios 19, versículo 21, nos diz: há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Aleluia. Repita comigo em nome de Jesus Cristo. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor na minha vida permanecerá. E foi assim que aconteceu com José. Os planos de Deus permaneceu. José no palácio. Tudo que José fazia, ele deixava claro que não era por causa da sua capacidade, mas que dependia de Deus. José vivia completamente guiado por Deus. Ele tinha verdadeiramente um coração de servo. José fez o seu melhor como servo, como prisioneiro, como governador e como irmão. Aquele menino que antes estava em um poço sem água passou a ser uma das maiores autoridades do Egito. Deus agiu. Deus agiu em favor de José. Ele não apenas passou pelo deserto, mas agora ele estava governador. Ele estava sendo governado sobre ele. Ele estava na fama. E o grande problema do sucesso é que o sucesso seduz. O mais difícil, muitas vezes, não é passar pela dificuldade, mas passar pelo sucesso. A fama desse mundo nos distrai, atrai falsos amigos, dinheiro e pode nos corromper. José em nenhum momento deixou que isso corrompesse o seu coração. O coração dele estava tão limpo que ele conseguiu perdoar os seus irmãos. Aqueles que antes queriam matar o caçula favorito, ao final, estavam chamando para ficarem no lugar de Benjamim. Isso mostra o quanto José era maduro. Mas não é porque o coração dele estava limpo, que não tinha machucado. Pode até haver a dor, mas não podemos ter raiva, querer vingança ou nos acostumarmos com a nossa arrogância e ódio. Imagine o quanto José não tinha sofrido. O coração estava machucado, mas ele se manteve íntegro. José não era amargurado. Nós também já passamos por momentos difíceis, mas o nosso coração também não pode estar pesado por causa disso. Perdoar não é esquecer, mas não é gerar mais ódio no seu coração. Ser feliz não significa não passar por histórias tristes.
mas sim aprender a não viver a tristeza dessas histórias pelo resto da sua vida. No livro de Gênesis, no capítulo 40, versículo 12, nos diz assim a palavra de Deus. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reentregá-lo no seu cargo. E você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim, quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó. E me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. O sucesso de José. Sei que essa frase vai de encontro a tudo o que vocês já ouviram sobre ser bem-sucedido. Mas ter sucesso não é a nossa meta de vida. Quando vemos a história de José, vemos que ter sucesso não foi a maior meta dele, como hoje em dia é a meta de vida da maioria das pessoas. José foi íntegro e esse era o seu maior objetivo: integridade. Tudo o que ele fazia, ele falava de Deus. Ele estava sozinho no meio de um povo ímpio, mas se manteve fiel. A nossa meta de vida é a salvação, é fazer a vontade de Deus. A vida com Deus acontece assim. A gente vai fazendo o nosso melhor de forma íntegra e quando a gente menos espera, olhamos para trás e vemos todas as maravilhas que Deus fez nas nossas vidas. José não focou em ser governador do Egito. Ele focou em fazer a vontade de Deus. Sucesso hoje em dia é ser um empresário, por exemplo. Mas o verdadeiro sucesso não é momentâneo. Ao invés de lembrar do poço, José resolveu olhar para o propósito de Deus. É difícil entender que às vezes um poço ou uma prisão foram, na verdade, parte do sucesso dele. Glória a Deus, aleluia. José tinha certeza de que Deus o havia enviado. Ele tinha certeza do plano de Deus na vida dele. Ele poderia ter culpado os irmãos, sim, poderia. Mas preferiu olhar para o que o Senhor havia feito. Se você terminar a sua vida sabendo que realizou a vontade de Deus, aí sim você pode dizer que você foi um homem ou uma mulher de sucesso. A verdade é que o nosso caso de sucesso está sempre sendo construído. Deus tem planos para a sua vida. Você pode não compreender como eles vão se realizar, não compreender os detalhes. Tudo parece um pouco perdido? Sim, mas mantenha sua esperança. Deixe Deus dirigir a sua vida a partir de hoje. Dirigir cada passo. Fale para Deus que você quer ser o maior caso de sucesso dele. Fale que você quer viver aquilo que ele tem para você verdadeiramente. Mesmo que você termine como José, sendo governador do Egito, ou até como Paulo, sendo decapitado. Na verdade, Paulo foi um grande caso de sucesso, um dos maiores. Entenda que Deus está com você e não há nada mais precioso do que isso. Isso sim é ter sucesso.